Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs, amigos e companheiros da nossa Casa Espírita. Mais uma vez aqui estamos, realizando a nossa palestra virtual de todas as segundas-feiras. E teremos nessa noite conosco nosso companheiro, amigo, o Willan Antônio. O Willan já participou conosco presencialmente na nossa casa, já foi um trabalhador da nossa casa, hoje lida em outra casa espírita, mas se mantém sempre à disposição quando nós o convidamos para estar conosco, para participar nesse projeto. Primeiramente fazendo aquilo que a gente sempre pede: divulguemos as nossas palestras. Agradeçamos a Deus esse avanço da tecnologia. A tecnologia, ela hoje nos permite fazer com que esses ensinamentos, não só os espíritas e tantos outros bons ensinamentos, cheguem a todas as pessoas, até nos bairros mais carentes. Todos hoje já têm um celular, que a questão do entendimento e do conhecimento da imortalidade possa chegar a todos. Nosso papel é esse. Nós temos conosco, dentro das nossas obrigações diárias, das nossas obrigações semanais e mensais, fazer com que esse entendimento e esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas. É importante, nesse momento de transição, que todos tenham acesso a essa informação, para que se decidam, para que possam, com o conhecimento, ouvindo palestras, vendo mensagens, possam se decidir a partir daí que caminho seguir. Caminho do bem, caminho do mal, é uma decisão de cada um, é livre-arbítrio, como nós aprendemos na nossa doutrina espírita. Agradecemos muito ao nosso companheiro Willan, que Deus o abençoe, a ele e a sua família, e que ele continue sempre com essa garra e essa vontade de estudar a doutrina espírita e transmiti-la através das palestras. As palestras é um meio com que os conhecimentos possam chegar a outras pessoas que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estudar um determinado assunto. Então aquele assunto vem e ele clareia os nossos pensamentos, a nossa mente, nos faz como que se fosse um alerta. E aí sim a gente pode, diante do entendimento da palestra, buscar mais informações, buscar mais orientações, e aí trilhando a nossa caminhada de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais segura, para que cheguemos a esse momento final da transição, preparados para sermos úteis a Jesus e a Deus nosso Pai. Vamos agora nos preparar, elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, que permitam que os bons amigos espirituais, os benfeitores do mundo maior, possam estar com cada um de nós nesse momento, nos envolvendo em muita luz, nos envolvendo em muita paz, para que, durante esta noite, ao ouvirmos as palavras do nosso companheiro, possamos absorver aquilo que é necessário para cada um de nós, aquilo que vai nos ajudar ao enfrentamento das dificuldades, das provas tão comuns nesse mundo, que não devemos encará-las como problemas, mas sim como oportunidades de vencermos as nossas deficiências. Senhor Jesus, rogamos também que essas energias que nós criamos através dos pensamentos, quando nos reunimos em torno destas palestras, possam se irradiar e alcançar os corações que precisam, os corações que sofrem, dos dois lados da vida, os encarnados e também os nossos irmãos desencarnados. E te rogamos, Senhor, que a tua luz e que a tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Oi pessoal, aqui é o Willa, novamente retornando aqui com vocês no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. É uma satisfação muito grande estar com vocês. E hoje o tema que nós vamos abordar é reconciliar com os adversários. Está no capítulo 10, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente vamos ver o que seria adversário. O que é que vocês entendem por adversário? O dicionário descreve que adversário é um antagonista, um oponente, um inimigo, um rival. Então, o Evangelho de Jesus, nesse contexto, ele vem nos trazer que é importante para nós amar o semelhante e evitar que a gente faça inimigos, que a gente tenha adversário. Agora, se por acaso a gente vier a ter um adversário, é importante a gente reconciliar com ele enquanto está com ele a caminho. O que seria então estar com ele a caminho? Seria durante a nossa atual encarnação, a nossa atual existência. Então, nessa existência, nós estamos a caminho com aquelas pessoas que convivem conosco. É lógico que aí o ideal é que nós construíssemos somente afetos, somente amigos, tivéssemos boas relações com as pessoas, com o nosso semelhante, porque feliz é aquele que tem bom relacionamento com os semelhantes. Tem até um livro interessante a respeito disso, né, que é do Dale Carnegie, que ele fala sobre como influenciar pessoas e conquistar amigos. Então ele fala que da importância da gente ter amigos, da gente influenciar bem as pessoas, ou seja, não criticar, elogiar, um elogio sincero, e evitar o máximo possível ofender as pessoas, porque em todas as relações, seja no trabalho, seja na nossa vida social, aquelas pessoas que conseguem não ofender o semelhante, tratar bem a todos os seus irmãos, ele é muito mais feliz e ele tem muito mais amigos. Então aí a importância da gente ter um bom relacionamento com as pessoas. E nesse bom relacionamento com as pessoas, não poderia deixar, né, de mencionar o relacionamento com os entes queridos, as pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar, porque muitas vezes
dentro do nosso lar, no nosso ciclo mais estreito de convivência, vem muitos espíritos que nós, de alguma forma, em outras existências, nós ofendemos, nós prejudicamos, então vem para reconciliar. São aqueles que em existências passadas nós não conseguimos reconciliar, ou seja, nós prejudicamos de alguma forma. Então alguns vêm próximos a nós para que a gente possa reconciliar com eles. É uma demonstração da misericórdia de Deus para conosco, facultando essa aproximação, transformando uma animosidade anterior em relações de afeto, de amor, né? Então, nós vamos ler aqui no Evangelho um pequeno trecho, do item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metida em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, por que será que Jesus coloca nesse trecho que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 a 26, por que ele coloca reconciliar o mais depressa possível com o seu adversário? Veja bem, ele recomenda para reconciliar o mais depressa possível. Sabe por quê? Talvez seja porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nem daqui a pouco o que nos sucederá, né? Então, para a gente aproveitar o nosso tempo e procurar reconciliar com o nosso adversário. E como que nós vamos reconciliar com alguém que nós tenhamos ofendido? Qual a forma da gente fazer isso? É exatamente pedindo perdão. Mas para a gente pedir perdão a alguém, a gente precisa primeiro reconhecer que nós prejudicamos aquela pessoa, que nós ofendemos, ou que nós maltratamos. Então, é importante a gente fazer uma análise para descobrir que a gente ofendeu, né? Então, no nosso dia a dia, nós temos que ter uma conduta de tal forma que sejamos amáveis com as pessoas para evitar que a gente venha ofender, evitar criticar para não ofender. Mas a nossa consciência, ela mostra para nós quando nós transgredimos, quando nós ofendemos transgredimos assim a lei de relação com os nossos semelhantes, ou que nós ofendemos um semelhante. A nossa consciência mostra isso para nós. E o que é que nos impede de pedir perdão? O que será que nos impede, que prejudica, que dificulta nós de virmos a pedir um perdão para o nosso irmão? É exatamente o orgulho. O orgulho é porque a gente acha, nossa, mas eu vou rebaixar, não, mas eu vou me humilhar, tal, né? Então, o orgulho nos impede, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, que nós venhamos a pedir perdão. Mas alguém poderia falar assim, mas aí se eu pedir perdão e a pessoa não perdoar? Aí é problema dele. Pelo menos nós fizemos a nossa parte. Nós buscamos a reconciliação. Então Jesus fala, assim, nos adverte de reconciliar o mais depressa possível para a gente aproveitar enquanto está aqui com aquela pessoa que nós ofendemos. Porque não deixar que a gente passe para o mundo espiritual levando desafetos, porque aí será muito mais difícil a reconciliação. Ou então você imagina bem, a gente ofende uma pessoa e ela fica magoada, fica com raiva ou fica com ódio de nós, e passa para o mundo espiritual. Então,
a pessoa morre, vai para o mundo espiritual, quer dizer, desencarna, vai para o mundo espiritual e está com raiva da gente. E aí pode nos prejudicar de lá. Pode vir os casos de obsessões, né? Que aqui a gente fica como se tivesse preso, né? Então essa mensagem fala, né? Que de colocar na prisão a gente não sai de lá enquanto não pagar o último ceitil. Então, enquanto a gente não reconciliar, enquanto não pedir perdão, nós estamos amarrados àquele erro que nós fizemos, que nós prejudicamos o semelhante. Para reconciliar, é necessário diálogo? O que vocês acham? Gente, não tem como reconciliar com ninguém se não tiver um diálogo, se não tiver uma conversa franca, amistosa, né? Então a gente tem primeiro abrir caminho para o diálogo, né? Imagina agora, se a gente pensar assim, quem que eu prejudiquei? Quem que às vezes eu ofendi? Talvez venha na nossa mente, é bem provável que venha sim. Já pensou você pegar um telefone e falar assim, ô fulano, eu estava aqui pensando, refletindo e eu te ofendi. Te ofendi naquele dia assim, ó, eu tô te ligando porque isso não está me fazendo bem, eu estou sentindo mal com isso, eu queria que você me pedisse perdão. Quem é que tem coragem de fazer isso? Quer dizer, aí está abrindo o quê? A porta do diálogo, sabe? Mas às vezes fala assim, mas eu vou ligar, a pessoa não vai entender. Manda uma mensagem. Ou então fala, ó, eu agi mal e eu estou querendo conversar com você, vamos ver um horário aí para a gente conversar, para a gente dialogar, para que eu possa me redimir dessa falta que eu cometi. Então, é um meio. É difícil perdoar? Porque nós estamos falando aqui de quando nós erramos, a gente pediu perdão. E quando a pessoa erra conosco, é difícil perdoar? Tem uns que falam que outros falam que não perdoa e tal, né? Então, mas por que às vezes não perdoa? O que é que nos impede de perdoar o nosso semelhante? É também o orgulho. Mas ele me ofendeu. Um chefe. Meu chefe me chamou a atenção na frente dos outros. Porque ele vive me criticando, ou porque ela vive me criticando, vive me humilhando. Então aí a pessoa fica guardando mágoa, fica com aquele ressentimento interno, né? E será que é bom guardar mágoa? Guardar ressentimento? O que vocês acham? Eu diria que seria a mesma coisa que a gente guardar mágoa, ressentimento, a mesma coisa que a gente bebesse aquelas dosinhas pequenas de veneno todos os dias e ficasse aguardando o outro morrer, né? Olha a insensatez da gente, porque o ódio, o ressentimento, o rancor só faz mal para aquele que guarda. Porque a pessoa passa a ser uma pessoa triste, né? Amargurada, e aí advém enfermidades no corpo físico. E as pesquisas indicam que um ressentimento assim, guardado por muito tempo, o que ele pode causar? Pode causar problema cardíaco, pode causar gastrite, úlcera, problemas circulatórios. E se for prolongando por muitos anos, pode causar o quê? Pode causar um câncer, né? Então, perdoar o nosso irmão é de vital importância para nós, porque além de nos libertar, olha só, quando a gente perdoa alguém ou quando a gente pede perdão, a gente sente um alívio, é como se tirasse um peso das nossas costas, um peso da nossa consciência, a gente se sente leve, tranquilo, feliz, né? Parece assim que é uma libertação, sabe? Então, aí a gente vê a importância dessa reconciliação, a importância da gente perdoar ou de pedir perdão para um irmão.
No item 6, fala o seguinte: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Por que é falso isso? Porque a pessoa que está com ressentimento, está com ódio de nós, ela morre, não acaba o ódio, porque ela passa por um mundo espiritual com o mesmo ódio. Daí, né, que de lá ela pode agir sobre nós, pode nos tentar prejudicar, pode tentar uma vingança. A gente vê aí os casos de obsessões, de pessoas que sofrem problemas sérios de obsessões, porque muitas das pessoas que hoje estão internadas em hospícios, manicômios, na verdade não são doidos, não tem problema mental. A grande maioria são problemas obsessivos, e muitas das vezes causado pela falta de perdão. Alguém não perdoou. É um inimigo agindo, é um inimigo desencarnado agindo sobre o encarnado, causando aquele sofrimento. Eu lembro de uma história narrada que um amigo narrou, que aconteceu numa reunião mediúnica. Estava fazendo um tratamento para uma pessoa e a pessoa participava da reunião mediúnica na casa espírita e manifesta um espírito e fala assim: olha, essa dor nas pernas da fulana aí, fala o nome dela, eu estou causando, mas é fácil da gente resolver, porque numa encarnação, eu era escravo dela e ela me prendeu, mandou me prender no tronco, me amarrou com correntes, me deixou sem água, sem alimento, toda ferida, e eu vinha desencarnar naquelas condições, muito sofrimento. Mas se ela me pedir perdão, agora eu vou embora e vou procurar seguir, porque eu já estou cansado dessa vingança. Aí o espírito que estava lá, olha só, numa reunião mediúnica, médium, trabalhador da Seara do Cristo, falou: eu perdoar uma escrava, uma negra, eu perdoar uma negra, mas de jeito nenhum. Olha aí o orgulho, olha aí o preconceito, né? Então, o orgulho, o preconceito são um dos entraves para a gente perdoar. E aí continuou aquele sofrimento e não libertou aquele espírito, porque o espírito obsessor também sofre, porque ele está ligado a esse processo de vingança. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, esses casos de obsessão graves, onde há grandes sofrimentos, está ligado a um processo de vingança. O espírito mau, aquele que se sente ofendido, se sente prejudicado, então ele estando liberto do corpo, no mundo espiritual, ele tem facilidade de agir e de prejudicar as pessoas. Hoje, um dos maiores males que tem hoje é a obsessão. E Divaldo mesmo fala em suas palestras que vai aumentar demais os casos de suicídios. Os suicídios são decorrentes de processo, de processo obsessivo, às vezes antecede uma depressão e
se a gente for fazer uma análise de cada caso, vai ver que por trás disso tem uma obsessão. Então o espírito obsessor fica ali atormentando, insuflando ideias negativas na pessoa. Eu não sirvo para nada, eu sou, né, assim, de menos-valia, e vai minando as forças e insuflando na cabeça da pessoa que ela deve se suicidar, ela deve tirar sua vida. Infelizmente acontece muito isso. Então, o que é necessário trabalhar nisso aí? A oração, pedir perdão. Uma das coisas que cada um de nós deveria fazer todos os dias, especialmente ao deitar, fazer uma oração, pedir a Deus para que a gente possa ser útil durante o sono, que a gente possa trabalhar, estudar, né? E possa dialogar com os nossos inimigos e pedir para os nossos inimigos, pedir perdão para eles, aqueles que nós os ofendemos, pedir, falar, meu irmão, eu não lembro, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu já errei muito, então aqueles que por acaso eu ofendi, eu peço perdão. Minha intenção agora é praticar o bem, mas tem que fazer isso de forma sincera, para que o Espírito veja a sinceridade nossa e nos perdoe, para livrar, né, de sofrimentos, que possa agravar o sofrimento nosso. E orientar isso também para as pessoas que estão fazendo tratamento, no caso obsessivo, para não esquecer, né, do evangelho no lar, do culto do evangelho no lar, da oração constante, do estudo do evangelho e a reforma íntima. Procurar analisar todos os dias a sua conduta, como está, e procurar melhorar. Porque nesse processo de evangelização, de melhoria nossa, do nosso sentimento, é que nós vamos poder, inclusive, ajudar esses irmãozinhos que nós já prejudicamos. O Divaldo mesmo conta um caso, né, de obsessão, que o espírito obsediou ele mais de 20 anos. E ele conta que como que é que ele deixou essa de obsediar ele, o dia que ele recebeu no lar, na mansão do caminho, o espírito que tinha sido mãe do seu obsessor. Naquele dia ele deixou de obsediar. Aí a gente lembra, com isso a gente lembra do que Pedro nos advertiu, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, à medida que nós amamos, que nós fazemos o bem, o nosso semelhante, vai cobrir os nossos pecados, ou seja, cobre a multidão de erros que nós já praticamos, e esse amor facilita que a gente venha a obter o perdão dos nossos inimigos encarnados, que eles vejam, que eles reconheçam que nós melhoramos, que hoje nós somos melhor do que era no passado. E eles veem que o nosso propósito de melhor é sincero. Então, para que eles vejam que nós não só falamos da boca para fora, é necessário que a gente pratique essa lei de amor, que a gente seja mais amável com o nosso semelhante, que a gente procura sempre compreender, procura sempre agir de forma serena, meiga e amável com o nosso semelhante. Isso é muito importante. Prosseguindo aqui no texto do Evangelho, diz o seguinte: o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar por sua conduta. Quer dizer, aquele que sofre o processo obsessivo, ele deu causa, ele não é inocente. Então, se nós sofremos, com certeza nós não somos inocentes, nós erramos muito em vida passada, então agora chegou a oportunidade da cobrança, de resgatar e de reconciliar. Se nós não reconciliarmos enquanto a gente estava encarnado com ele, ou seja, enquanto estava a caminho, vamos procurar agora reconciliar, né? Perdoando e pedindo perdão. Deus o permite, né? Deus permite o que é esse processo obsessivo
para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. Quer dizer, às vezes a gente sofre também um processo obsessivo porque a gente não perdoou. Por isso nós falamos lá no início, se a gente descobre que nós temos algum inimigo, tem alguém que a gente ofendeu, procurar reconciliar o mais rápido possível com ele. Agora, se a gente pede perdão e a pessoa não perdoa, problema dele, nós fizemos a nossa parte. Porque aquele que não perdoa, aqui fala no Evangelho, que às vezes é vítima de uma obsessão hoje porque no passado não perdoou. Falar, eu perdoar? De jeito nenhum. Quer dizer, então ele está em débito perante a lei de Deus porque não perdoou. Quer dizer, faltou o quê? Faltou amor. O que seria exemplos de falta de caridade, né? De não haver perdoado? Às vezes o deboche, as pessoas que têm mania de ficar colocando apelido dos outros, debochando, criticando. Porque se a gente for analisar, será que nós gostaríamos de ser apelidado, principalmente aqueles apelidos feios? Ninguém gosta de ser vítima de deboche, que é o que hoje é chamado de bullying, né? Então isso causa dissabor, a pessoa às vezes fica ofendida, chamar a atenção, né? Na frente dos outros, a crítica, quanto mais aquela pessoa que critica muito, qualquer coisa está criticando, ou fazendo gozação, principalmente em público. Então, são exemplos de falta de caridade. Então, importa, prosseguindo aqui no Evangelho, importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos, que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Ou seja, a gente procurar reconciliar o mais breve possível, para não acontecer da gente vir a desencarnar e levar para uma outra existência essa questão de desentendimento, ou de inimizade para com o nosso semelhante. Aí se alguém fala assim, mas eu não lembro, desculpa, eu não lembro de ter ofendido ninguém. Se a gente fizer uma oração, pedir a Deus, né, o nosso anjo de guarda, para nos mostra para mim se eu já ofendi alguém, ou alguém vai vir na nossa lembrança. Se não vir assim no estado durante o dia de vigília normal, com certeza nós vamos só acordar no outro dia, nós vamos lembrar, assim como se fosse um sonho, né, de algum erro que a gente praticou. Então, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não sairei de lá, diz ele, enquanto não houver pago até o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente com a justiça de Deus. Gente, veja a importância da gente estar quites com a justiça de Deus. Quanto a gente tiver desavença, desentendimento com o nosso semelhante, nós não vamos ser felizes. E para a gente progredir, para a gente crescer e ser feliz, nós precisamos conquistar amigos, ter laços afetivos, duradouros, de amizade, não construir laços de inimizade, porque aí nós vamos ter que reparar isso no futuro. Então, enquanto a gente não reparar, a gente continua devendo perante as leis divinas. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus?
E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, aqui está o caminho para a gente buscar a nossa felicidade. Ou seja, ser indulgente com os outros. Eles, imperfeito, não, todos nós temos imperfeições, todos nós temos os nossos defeitos, então quem somos nós para criticar os outros? Então nós precisamos ser indulgentes com o semelhante, porque nós também precisamos de indulgência. E perdão, né? Indulgência e benevolência, precisamos tratar os outros bem também, com amor, com carinho, com afeto, né? Então, benevolência para com todo, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Então, fica aí para reflexão, né? Cada um de nós, para que a gente, ao fazer as nossas orações, principalmente ao deitar, que a gente peça ao nosso anjo da guarda para nos ajudar, a gente descobrir onde é que a gente errou, quem é que porventura a gente ofendeu, para que a gente possa, enquanto estamos a caminho com eles, pedir perdão. E pedir também ao nosso bom gênio que nos ajude a não errar mais, nos ajude a ser melhor, mais amáveis. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Como tem passado? Sempre na esperança de dias melhores, não é? Então vamos para a última parte. Quem ainda não providenciou pode pegar a garrafinha, um copo de água e colocar ao lado, para que possa ser fluidificada e vocês possam fazer uso dela todos os dias, se possível. Então vamos limpando a nossa mente de todas as problemáticas, as dificuldades, as correrias, os problemas que todos nós temos, e vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando em nossa mente a figura amada do médico dos médicos, nosso amado Jesus, nosso querido Mestre. Vamos agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados nesse período de transição planetária, tendo assim mais uma oportunidade de nos modificarmos, de fazermos a nossa reforma íntima, ajudando o nosso planeta a ascender a um planeta de regeneração. Vamos pedindo pelo nosso planeta, rogando a Jesus que cada dia mais a humanidade se arme mais de amor, de luz, de perdão, para que haja paz entre todos nós. Mestre querido, ilumina a nossa casa de oração, todos os trabalhadores, os nossos amigos virtuais, todos aqueles que nos acompanham de alguma forma. Banha-os com a tua luz, Senhor Jesus. Que nós possamos sempre estar juntos, unidos em teu amor. Senhor, ilumina as famílias, os lares. Visita o nosso lar nesse momento. Traz para cada um de nós a tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso lar seja sempre o nosso porto seguro. Que nós possamos perdoar aqueles que estão próximos de nós. Que possamos amar incondicionalmente. E que isso tudo se transmute em paz e luz em nossos lares.
Protege os nossos familiares, ilumina os seus caminhos, Mestre. Nós te entregamos cada um deles, para que os coloque dentro do teu coração amoroso. Olha com carinho, com misericórdia para os jovens, Senhor, para as crianças. Eles são o futuro do nosso planeta regenerado. Para que não caiam nas armadilhas que estão aí tão fáceis. As redes sociais, os meios de comunicação, que trazem muitos valores, Senhor, que não são aqueles que condizem com os teus ensinamentos. Protege-os, Mestre querido, e ao mesmo tempo ajuda os pais, os responsáveis, para que saibam instruir, educar, evangelizar. Ilumina cada pai, cada mãe, cada ser que tem uma criança ou um jovem sob a sua responsabilidade. Mestre, nós te pedimos também por todos os nossos irmãos que estão desanimados, cansados da luta, que estão entregues à tristeza, à melancolia, que são vítimas da depressão, para que reajam, para que o Senhor lhes leve aquela fortaleza necessária para saírem desse estado de ânimo, de tristeza. Para que assim possam cumprir com os seus compromissos e seguirem a sua caminhada. Ajuda também a todos aqueles que estão passando por enfermidades, muitos com graves doenças, passando privações. Ajuda-os, Mestre querido, da melhor maneira possível, levando a resignação diante de prova tão complicada, levando também o apoio aos familiares que sofrem juntamente com o doente. Mestre querido, ilumina aqueles nossos irmãos que estão sós, que são vítimas da solidão. Muitos estão à margem da sociedade. Ah, Senhor Jesus, ilumina aqueles que erraram. Muitos estão arrependidos, outros nem sabem das tuas leis de amor. Ajuda-os, Mestre, para que também eles possam se arrepender e se modificar. Pois pelos teus olhos o amor cobre a multidão de pecados. Olha para cada um de nós, que também estamos aqui matriculados nesse planeta escola, planeta hospital, planeta prisão. Estamos tentando ser aprovados. Estamos tentando nos modificar. A cada dia, a cada minuto, tentamos nos reformar intimamente. Algumas vezes temos sucesso, Mestre amado, mas em outras vezes nós fracassamos. E nós precisamos da Tua luz, Senhor, para iluminar os nossos caminhos, as nossas ações e os nossos pensamentos. Senhor Jesus, lança o Teu olhar misericordioso a todos aqueles locais onde há conflitos, guerras, perseguições, para que todos possam desenvolver em seus corações o amor e para que haja paz. Ilumina todo o nosso planeta, Mestre, para que pouco a pouco possamos galgar essa ascensão para um planeta de regeneração. Mas que para isso nós sabemos
que a humanidade também precisa se modificar. Senhor Jesus, nós contamos contigo sempre. Nós entregamos a Ti o nosso destino, os nossos passos. Confiamos na Tua proteção, no Teu auxílio. Sabemos que o Senhor leva o nosso clamor a Deus, nosso Pai, a Maria, Mãe amorosa, protetora das famílias, protetora das mães. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos seguir sempre em frente no caminho reto que leva até o Teu coração. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Meus amigos, a oração sincera e de coração sempre chega ao seu destino. Confiem e sigam sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.